Digo-vos, porém, a vós, outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda com ele. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber o bem emprestado, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas capítulo 6, versículos do 27 ao 36. Queridos, a palavra desta manhã que Deus plantou em meu coração é falar sobre algumas evidências da vida de Cristo na minha vida e na sua, que muitas vezes nos deixam assustados. O tema desta semana fala sobre isso, trata disso. A realidade, as evidências da vida de Cristo na vida de um crente. E o texto que nós acabamos de ler, talvez de todos os ensinamentos de Jesus, esse seja o mais difícil. Amai os vossos inimigos. E o interessante é que Jesus define o inimigo como alguém que nos odeia, que nos amaldiçoa, que nos calunia. O ensino antigo era amar o próximo e odiar o inimigo. Mas quando a gente se debruça aqui sobre esse texto, quando a gente começa a ler as entrelinhas de Lucas capítulo 6, dos versos 27 ao 36, nós se deparamos e somos confrontados por Jesus com algo perturbador. Amai a vossos inimigos. Ora, se amar já é difícil, imagine amar o inimigo. Orar pelos que nos perseguem parece fácil. Oramos, a bem da verdade, sabe para quê? Sejamos sinceros, sem nenhuma hipocrisia. A gente muitas vezes ora para que ele suma, para que ele desapareça da nossa frente. Não é verdade? Só que quando a gente começa a ler o que Jesus nos ensina, o ensino de Jesus aqui nas entrelinhas desse texto é de orar ao Pai para abençoar, para salvar os nossos inimigos. E eu estava lendo nesta madrugada esse texto e Deus falava ao meu coração, porque este ensinamento do nosso grande mestre Jesus, ele desafia o nosso nível de dedicação a ele como nenhum outro. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã, que serve para mim também, que o Espírito Santo me fazia agora pela madrugada, quando eu preparava esse texto aqui, era: Ibe, você está disposto a me seguir a este ponto? Essa foi a pergunta de Jesus para mim nesta madrugada, que eu quero também fazer para você. Você está disposto a amar Jesus a este ponto? Amar os teus inimigos? O tema desta semana é a realidade e as evidências da vida de Cristo na vida de um crente. E aqui está uma das evidências da vida de Cristo na minha vida e na sua.
amar os nossos inimigos. Não é fácil, querido. Não é fácil. Talvez alguém esteja aí do outro lado do rádio perguntando, mas pregador, e qual é a maneira correta de tratar os inimigos? A Bíblia fala, queridos, que devemos amá-los, fazer o bem, orar por eles, porque não adianta odiá-lo. Mas como assim eu vou amar um inimigo? Quando Jesus fala isso, querido, querida, ele está nos ensinando uma grande lição. Sabe por quê? Porque odiar o inimigo é entender que um abismo está chamando o outro, porque ódio gera mais ódio. Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que é que você tem que fazer? Amar os teus inimigos e entregar todos eles nas mãos do Senhor, para que a verdadeira justiça de Deus possa ser feita. É isso que Tiago, nas entrelinhas, está querendo nos dizer através da palavra de Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ter as evidências de Cristo na minha vida é amar os meus inimigos. É fácil? Não. Não é fácil. Porque nós fomos doutrinados, ensinados, desde criança, a não levar desaforo para casa. Amigo é amigo. Existe até um ditado popular que para os amigos tudo, para os inimigos a força da lei. Conversava com um advogado há dias atrás que ele disse, para o amigo tudo, para os inimigos o rigor da lei. É assim que funciona. É assim que nós aprendemos, é assim que nós ouvimos. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, nós se deparamos com Jesus dizendo, esqueça. Inclusive, os judeus também tinham esse tratado, tinha essa cultura de que amor é para os amigos. Até os judeus diziam que na lei constava isso, que na lei na verdade não consta nada disso. Mas os judeus também acreditavam que os fariseus também, amor era só para os amigos, para os inimigos, o precipício. Para os inimigos, o abismo. Para os inimigos, o rigor da lei. Mas aí Tiago diz, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Provérbio de Salomão diz que a justiça de Deus é tão plena, é tão maravilhosa. E sabe por que você tem que amar os teus inimigos e entregá-los nas mãos do Senhor? Porque Salomão diz que a justiça de Deus é tão plena que até no dia daquele grande julgamento, os teus inimigos vão sair de lá caminhando para o inferno satisfeito com a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é tão maravilhosa, tão plena, ela é tão perfeita, que até o injusto sai da presença de Deus dizendo, eu mereço realmente o inferno. Porque tudo o que eu fiz foi injustiça. Não mereço perdão, não mereço justiça. E eu devo amar os meus inimigos, sabe por quê? Tem mais um detalhe importante. Porque Deus me amou quando eu era inimigo dele. É por isso que eu e você temos que amar os nossos inimigos. Porque um dia eu e você estivemos do outro lado. Você sabia disso? Éramos inimigos de Deus, mas Ele, pela sua misericórdia, nos amou. Nos amou. E Paulo deixa isso bem explícito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Está com sua Bíblia aberta? Romanos capítulo 5, versículos 6 até o versículo 10. Sabe o que é que Paulo diz? Romanos 5, dos versículos 6 ao 10. Paulo diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aí no versículo 10, Paulo fecha dizendo quem eu era, quem você era diante de Deus.
Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo diz: se quando éramos inimigos de Deus, olha aí, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo diz que eu e você estávamos na galeria dos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos dele, mas fomos reconciliados por Jesus. É por isso que nós devemos amar os nossos inimigos, porque um dia eu e você esteve do lado deles, ou estivemos do lado deles, como inimigos de Deus. E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor foi e nos reconciliou através de Cristo, a mim e a você. É por isso que nós temos que amar os nossos inimigos. Porque aqui não tem ninguém bonzinho, não. Temos que amar. Existem alguns provérbios italianos que diz acerca do amor o seguinte: o amor governa sem a lei. O amor governa o seu reino sem a espada. O amor é o Senhor de todas as artes. É por isso que você tem que amar. Ama os teus inimigos. E quando eu e você procedemos dessa forma, as pessoas percebem Cristo na minha vida e na sua. Quem já viu amar? Quem passa a vida inteira querendo ver a nossa desgraça, hein? Novamente eu repito para você, é fácil? Não é. Quem está falando aqui por trás desse microfone não é nenhum super-homem. Longe de mim tal coisa. Mas se quisermos, irmãos, ver a glória de Deus na minha vida, se de fato queremos ver o mistério de Deus, que é Cristo em mim e em você, como Paulo diz lá em Colossenses, nós temos que amar os nossos inimigos. O texto de Lucas aqui é claro em dizer, Jesus está dizendo que recompensa há se a gente amar só aquele que nos ama. É muito fácil eu sair de casa, olhar para Ruth e dizer: olha, eu amo você, meu amor. Claro, eu já sei qual é a resposta que eu vou ouvir. Eu também te amo. É fácil demais olhar para o pai, para a mãe e dizer: pai, mãe, eu te amo, viu? Porque você já sabe o que é que você vai ouvir de volta. Eu também te amo, meu filho, vá com Deus. Bom trabalho para você, viu? Jesus te guarde. Olha que maravilha. Eu já sei o feedback que eu vou ouvir. Mas Jesus está dizendo: que recompensa há nisso? Que recompensa há nisso? E Jesus foi o exemplo disso. É por isso que quando eu leio isso aqui, eu me lembro daquilo que ele disse a Judas: a que viestes, amigo? Jesus chamou o traidor de amigo. E não foi nenhuma hipocrisia do mestre, não. Foi amor. 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 Você tem amado aquele que tem se colocado como teu inimigo? Isso é cristianismo, querido. Isso é evangelho. Evangelho não é sapatear no fogo. Evangelho não é pulinho. Evangelho não é gritaria. Evangelho é isso aqui, é fazer diferença com as nossas atitudes. Pregar? Ah, é muito fácil pregar. Carregar uma Bíblia? Mais fácil ainda. Usar um paletó? Olha, moleza. Uma saia arrastando no chão? Ah, meu irmão. Evangelho é viver isso aqui na prática. Evangelho é saber que tem alguém com a faca, um punhal, uma espada sendo cravado nas minhas costas e nas suas costas também. E a gente está dizendo para o inimigo: olha, eu amo você, viu? Estou orando por sua vida. Já pensou? Dobrar os joelhos de madrugada e dizer: Deus, eu quero te pedir por irmã fulana. E você sabendo que irmã fulana está preparando uma cova doida para te ver dentro. Já pensou? Se acordar de madrugada e dizer: Deus, eu quero te pedir pelo irmão fulano, e tu saber que é irmão fulano que está arrebentando com você por aí. É fácil isso? Não, não é. Mas a Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Agora vai ver quem eram os amigos de Jó. Vai ler um pouquinho sobre Bildade, Elifaz e Zofar, que a Bíblia chama de amigo, mas humanamente falando, a gente vai descobrir que esses homens eram amigos da onça, menos de Jó.
Porque no momento mais difícil de Jó, o que Jó queria era uma palavra de conforto, de Bildade, Elifaz e Zofar. Mas não é isso que Jó escuta desses homens. Mas a Bíblia fala que foi orando pelos seus amigos que Deus mudou o cativeiro de Jó. Porque Deus olha do céu, eu fico imaginando Satanás, hein? Eu fico imaginando, vamos conjecturar. Satanás com a mão na cabeça dizendo, rapaz, eu não acredito. Esse camarada tá orando por esses caras que vieram aqui detonar ele. Eu imagino o parafuso que dá em Satanás quando vê a gente orando por aquele que está preparando uma cilada. Quando eu falo isso, um personagem me vem à mente aqui, Deus me traz aqui a lembrança, sabe de quem? Davi. Davi era uma pessoa assim, foi por isso que foi taxado de um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha essas características, essas evidências de Cristo na vida dele. Davi é uma simbologia de Cristo, porque quando a gente vê Absalão fazendo o que fez com o próprio pai, e Davi chorando quando escuta o relato de que seu filho tinha morrido, Davi tinha essas características. Davi teve todas as oportunidades de matar Saul. Mas quando o mensageiro veio dar a notícia que o seu maior inimigo tinha morrido, Davi chora. Davi manda matar até o mensageiro. Coitado, o mensageiro pensou que estava levando a melhor notícia que Davi poderia receber. Quando chega lá, até ele morreu, porque Davi disse, não, você vai morrer também, mata ele. Davi chorou por aquele que estava lhe perseguindo. Aí Deus olha do céu e diz, não, rapaz, olha, esse homem ficou com a mulher de Urias, esse homem aprontou, mas Davi é o homem segundo o meu coração. Quem é que tem essa capacidade? Davi vivia na prática o que Jesus nos ensina aqui no Novo Testamento. É fácil isso? Não é, mas isso é evangelho. Fora disso é conversa para boi dormir. Isso é evangelho, meu irmão. Isso é evangelho. É você dobrar esses teus joelhos aí bonitos que Deus te deu e dizer, Senhor, irmão fulano, Senhor. E tua mente, teu coração dizendo, irmão fulano. E Satanás chegando no ouvido dizendo, irmão fulano, tu tá orando por ele. Aquela peça boa, tu tá orando por ela, doida pra ver aí teu fim. E você dizendo, vou orar por ele, vou orar por ela. Isso é evangelho. Isso é evidências de Cristo na minha vida e na sua. Fazer o bem, olha o que Jesus diz, faça o bem para aqueles que vos odeiam. Por que é que Jesus diz isso, hein, irmão Ibe? Sabe por que é que Jesus diz isso? Quando Jesus manda eu orar por aqueles que me perseguem, amar os meus inimigos, fazer o bem àquele que me odeia, é porque Jesus está dizendo para mim e para você, indiretamente, que existe uma lei inquestionável no universo. Uma lei que eu já disse aqui outras vezes, você não aprende na universidade, você nunca vai ouvir falar dessa lei na escola, chama-se a lei da semeadura. Lembra que nós colhemos aquilo que nós plantamos e colhemos também na proporção que semeamos? Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Se a gente julgar os outros, nós seremos julgados. Se a gente perdoar os outros, nós seremos perdoados. Mas também se a gente condenar os outros, nós também seremos condenados. Essa é a lei da semeadura. A palavra diz que com a mesma medida com que eu medi, com a mesma medida com a qual você vai medir os outros, nós seremos medidos também. Essa é a lei da semeadura. Paulo diz isso lá em Gálatas. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. É por isso que Jesus está dizendo, ame o seu inimigo, porque se odiá-lo, se prepare que você vai colher aquilo que você está plantando, porque um abismo chama outro abismo. É por isso que Jesus está dizendo, ore por aqueles que te perseguem. Eu orar, essa pessoa preparando cilada, tentando acabar com a minha vida, eu fazer o bem a quem me odeia, isso é conversa para boi dormir, então vai fazendo o contrário.
Porque tudo que você está fazendo é sementes que estão sendo plantadas. E lá na frente você vai colher tudo. E lembre-se, você vai colher na mesma proporção que você semeou. É plantando ódio. Ah, mas estão me perseguindo, eu vou perseguir também. Se prepare, isso é uma semente, você vai colher da mesma forma. Eu nunca vi ninguém plantar vento para colher brisa. Plantou vento, vai colher tempestade, meu irmão. Não tem como, é a lei da semeadura. É uma lei inquestionável. É a maior lei do universo. Essa lei é maior do que a lei de Newton. As leis de Newton. Você vai estudar física, você vai aprender as leis da termodinâmica. Mas as leis, ou a lei de Newton, as leis de Newton, ainda está abaixo da lei da semeadura. Jesus fala aqui nesse texto de Lucas 9 princípios que devemos colocar em prática. Jesus diz: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. 9 princípios aqui nesse texto, ensinados por Jesus, que devemos colocar em prática. E isso aqui tem que ser com disposição interior. Deus falava ao meu coração, me ensinando isso ontem pela madrugada, dizendo: olha, meu filho, isso aqui não deve ser um dever legal. Eu não vou fazer só porque é a Bíblia que está mandando. É a Bíblia que está mandando, eu vou fazer. É o jeito, tem que fazer. É como alguns crentes por aí que você encontra ele na rua, diz: aí, meu irmão, a paz do Senhor, como é que tá? Ele diz: irmão, tem que dizer que tá bem. Tem que dizer que tá bem. Não tem disposição interior, meu irmão. Porque isso aqui trata-se de disposição interior. Não é um dever legal. Você não é um legalista. Jesus não está te ensinando a ser um legalista, um fariseu, não. Porque o mais importante não é ser justificado diante dos inimigos, mas é tornar-se semelhante a Deus no caráter. Isso é o que é o mais importante. Porque amar ao inimigo é características de Deus, está no caráter dele. Quem é que pode amar seu inimigo? Mas Deus fez isso por mim e por você. Paulo diz isso lá em Romanos. O teólogo, escritor, apologista grego Clemente de Alexandria dizia que o mandamento de que devemos amar os inimigos, dizia Clemente, não significa que devemos amar a maldade. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas ele fez isso comigo, ele me pisou, ele me perseguiu, ele me machucou. Clemente de Alexandria dizia o seguinte: você não deve amar a maldade, a impiedade, o adultério, o roubo, mas você deve amar, acima de tudo, o ladrão, o ímpio, o adúltero. Não porque ele é pecador e denigre o nome do ser humano por meio de suas atitudes, mas porque ele é ser humano e criatura de Deus, dizia Clemente de Alexandria. Uma das mentes mais abençoadas do cristianismo. Eu devo amar não pela atitude dele. Não, eu não suporto ele porque ele fez isso comigo. Não, é você amá-lo porque ele é criatura de Deus, ele é ser humano, cheio de falhas. Eu tenho certeza de que nesta manhã você vai começar a pensar, começar a refletir: que tipo de evangelho eu tenho vivido? Será que eu tenho andado como ele andou? Será que ele tem sido de fato Senhor da minha vida? Ou será que ele tem sido só mestre? Será que ele realmente tem olhado para mim, tem visto as evidências dele na minha vida? Será que de fato Cristo foi gerado em mim? Porque Paulo diz que esse é o mistério de Deus, é Cristo em mim. Esse é o mistério de Deus. Procure aprender isso. Ah, evangelista Ibnés, como é difícil. É difícil, meu irmão. É difícil, não é fácil. Mas aqui é onde está a diferença. E você não deve amar de aparência.
É dizer a Deus: Deus, eu preciso de um novo coração. Eu preciso do poder do teu amor aqui transbordando dentro da minha vida. Eu preciso. Começa a fazer isso e você vai ver. Começa a fazer isso. Eu tenho exercitado isso na minha vida. As primeiras orações foram difíceis. Uma briga, olha, pensa numa briga. Você vai passar por isso, eu já passei. É aquela briga, a carne dizendo: você está orando por quem? Orando por essa peça ruim? Mas tenta fazer isso a partir de hoje. Estão pisando no teu calo? Começa a orar por essa pessoa. Estão falando mal de você? Começa a orar por ela. E você vai perceber como é maravilhoso. Porque isso aqui, queridos, isso aqui não é palavra jogada ao vento. Isso aqui não é palavra de autoestima. Isso aqui são palavras do nosso Mestre Jesus. Isso aqui ele falou daquilo que ele viveu. Você pensa que foi fácil para Cristo, do alto daquela cruz, saber que eu e você eram culpados e dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem? Mas isso aqui são palavras de quem passou por tudo isso, pela humilhação, pelo sofrimento, pela perseguição. Vamos amar os nossos inimigos. Como diz os ditados da Itália, os provérbios italianos: o amor governa sem a lei. O amor governa o seu reino sem a espada. O amor é o Senhor de todas as artes. Jesus diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Porque Jesus está dizendo, em outras palavras, que a vida é regida pela lei da semeadura. Nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando, semeando. Se eu julgo, eu vou ser julgado. Se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Mas também se eu condenar, eu também serei condenado. Não faça isso de uma forma legal. Que isso seja uma disposição interior. Que você possa dizer: Deus, eu preciso até de um novo coração. Como Davi disse, lá no Salmo 51, no Salmo 139. Eu preciso, Deus, de um novo coração. Renova em mim um espírito reto, me dá um novo coração, porque eu preciso viver essas realidades na minha vida. Eu preciso viver essas realidades na minha vida. Como disse muito bem Clemente de Alexandria, não é ser inimigo das pessoas pelas suas atitudes, mas é amá-las por aquilo que elas são. Criaturas de Deus, seres humanos, que precisam ser amadas, não por aquilo que fizeram, que te machucou, que te humilhou, mas porque são criaturas de Deus, são feituras de Deus. Então, se queremos ter em nós as evidências de Cristo, nós temos que amar, nós temos que perdoar. Tem muita gente redondamente enganada, pensando que evangelho é fazer parte de uma igreja, de um ministério, participar de um órgão na igreja. Evangelho é viver isso na prática. Eu me recordo que quando li várias vezes Torturado por Amor a Cristo, de Richard Humbara, um judeu romeno, quantas vezes Richard Humbara disse que viu morrer ao seu lado, dentro da cela, alguns dos seus piores algozes. Homens que entravam na cela de Richard Humbara com sapatos de lã. Era uma das táticas usadas pela polícia romena, da Romênia, extinta República da União Soviética. E Richard Humbara disse que quantos açoites ele não levou daqueles homens, mas muitas vezes sem a camisa, levando chicotadas da polícia vermelha da Romênia. Richard Humbara olhava para os seus algozes e dizia: eu te amo. E muitas vezes o algoz com um chicote
agredindo o pastor Rúmbara. Ele dizia: mas pastor, eu estou dando uma pisa no senhor, pastor Rúmbara. Como é que o senhor está dizendo para mim que o senhor me ama? E de repente aquele homem caía de joelho chorando, dizia: mas pastor, que doideira é essa, pastor? Que negócio é esse, pastor? Eu lhe esbofeteei, pastor. Pastor, eu lhe dei uma colher de sal para o senhor tomar, sem direito a tomar um copo d'água o dia todo. Pastor, quem colocou o gravador aqui na porta da sua cela, dizendo o comunismo é bom, o cristianismo é uma idiotice, fui eu, para lhe dar uma lavagem cerebral o dia todinho, para o senhor sair daqui como mais um robô do comunismo romeno, e o senhor está dizendo para mim que me ama, pastor, que negócio é esse? E o pastor dizia: eu te amo. Richard Rúmbara dizia: não importa o que você está fazendo a mim, mas é o amor de Cristo que invadiu meu coração. E quantas vidas assim Richard Rúmbara disse que viu morrer ao lado dele dentro da cela, dentro das cadeias comunistas da Romênia na extinta União Soviética. Sabe por quê? O amor de Cristo. E só pode agir assim quem tem as marcas de Cristo. Só pode agir assim quem de fato tem as evidências de Cristo na sua vida. Amar quem nos ama? Fácil demais. Perdoar quem me perdoa? Fácil demais. Fazer o bem a quem me faz bem? Que recompensa há nisso? Mas a partir de hoje o Espírito Santo nos leva a uma reflexão. Começa a orar hoje por aquele que te persegue. Começa a amar hoje aquele que te odeia. Oferece a outra face para quem já te bateu em um lado do rosto. Já te arrancaram a capa? Deixa levar também a túnica. Dá o que se te pede. Se alguém levar o que é teu, Jesus disse: não entres em demanda com ele. Porque como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o a vós também a eles. Assim também fazei-o vós a eles, diz o Senhor nesta manhã. E que isso, querido, não seja algo de um legalista, de um discípulo de fariseu. Eu tenho que amar, a Bíblia manda. Eu tenho que orar, porque é a Bíblia que manda. Se a Bíblia não mandasse, eu orava para ele cair do carro em movimento. Eu orava para que ele morresse. Não, não é assim não. É disposição interior. Isso tem que ser fruto de uma metanoia, de uma transformação, de uma metamorfose que acontece não é de fora para dentro. É por isso que o evangelho está do jeito que está por aí em muitos lugares. Porque as pessoas querem transformar-se de fora para dentro. Evangelho é como vulcão. Você nunca viu uma larva de um vulcão ser expelida de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Isso é evangelho. A mudança acontece de dentro para fora. Isso chama-se metanoia, que resulta em metamorfose, em transformação de vida. E isso só acontece com o poder do amor. Só o amor pode fazer isso. E nessa manhã o Senhor está dizendo: coloque em prática. Ame os teus inimigos.